Olá, hoje a gente vai mergulhar num debate que está no centro do futuro do Brasil. A questão é a seguinte: o país está caminhando para uma crise fiscal de verdade ou o que a gente tem pela frente é um desafio que dá para superar? As opiniões, olha, não podiam ser mais diferentes. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que meio que define todo o resto é essa aí. O que o Brasil está enfrentando é uma crise daquelas, uma crise crítica mesmo, que vai exigir medidas bem drásticas, ou, por outro lado, é um desafio que dá para administrar, que dá para resolver com uns ajustes aqui e ali no sistema que a gente já tem? E olha, essa discussão toda aconteceu num palco bem importante, o evento Rumos 2026, que rolou lá em São Paulo. E foi lá que duas vozes de muito peso, uma vinda do mercado financeiro e a outra do próprio governo, colocaram na mesa visões que são assim o oposto uma da outra sobre qual caminho o Brasil deve seguir. Então vamos começar pelo lado que enxerga o copo mais vazio, sabe? A perspectiva que diz que, olha, o cenário atual é uma situação crítica mesmo para a economia do Brasil. Quem defende essa visão é a Solange Strohr. Ela é a diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management. E a análise que ela traz é bem direta. É um alerta forte que vem, claro, da perspectiva do mercado financeiro. E é aqui que a gente começa a ver a diferença de escala. Sabe? Pensa assim, o consenso do mercado que todo mundo estava falando era de um superávit de 2,5% do PIB. Mas aí vem a análise da Strohr e diz, não, o número que a gente precisa de verdade é bem maior que isso, é bem mais severo. 4,5% do PIB. Repetindo, 4,5%. É esse o tamanho do ajuste que, na visão dela, é simplesmente indispensável. É um número gigante. E um número desses muda tudo, muda a dimensão do problema e, claro, o tamanho da dificuldade para resolver isso. Tá, mas de onde vem esse número? Como é que ela chegou nesses 4,5%? Bom, segundo os cálculos dela, a conta é a seguinte: a gente precisaria de uns 3 a 3,5 pontos do PIB só para conseguir estabilizar a dívida pública ali na casa dos 80% do PIB. E não para por aí. Além disso, precisaria de mais um ponto percentual para cobrir o tal do déficit estrutural da economia. E aí a gente chega numa espécie de beco sem saída, um paradoxo mesmo. A Strohr argumenta o seguinte: tentar fazer um ajuste desse tamanho de uma vez só, num ano, politicamente é impossível. Simplesmente não passa, ninguém aprovaria. Só que tem um outro lado. A experiência lá fora mostra que fazer o ajuste aos pouquinhos, de forma gradual, também não funciona. Gera um cansaço político danado e a coisa acaba morrendo na praia. É exatamente por causa desse dilema que a conclusão dela é tão forte, tão direta. Ela resume tudo numa frase: a situação é crítica. Ou seja, na visão dela, não tem saída fácil, não tem atalho. Ok, respiramos fundo e agora vamos virar a moeda. Vamos ouvir o outro lado desse debate, que é a resposta do governo. E olha, o quadro que eles pintam é bem diferente. E para contrastar diretamente com o a situação é crítica, a gente tem a fala do Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional. Para ele, não está tão difícil quanto parece. Pronto, essa frase já cria toda a tensão desse debate, né? Para a gente entender o raciocínio do governo, a gente precisa entender um conceito-chave aqui: o que são as despesas obrigatórias. Basicamente, são aqueles gastos que o governo tem que fazer porque a lei manda. Sabe, tipo, aposentadorias, benefícios sociais, não tem como fugir. E o ponto central do Seron é justamente esse. É aí que o ajuste tem que mirar. Então, qual é o caminho que o governo propõe? É uma abordagem, digamos, mais cirúrgica. Primeiro passo: focar o ajuste não num corte bruto, mas na dinâmica dessas despesas obrigatórias. Segundo, em vez de jogar tudo fora e criar uma regra fiscal novinha em folha, a ideia é mexer na que já existe, fazer ajustes finos. E terceiro, isso poderia significar alterar alguns parâmetros, como aquele teto de 2,5% para o crescimento real dos gastos. Só que, claro, essa discussão toda aqui dentro do Brasil não acontece numa bolha, né? Existem fatores globais e novas tecnologias no horizonte que, olha, complicam ainda mais esse quebra-cabeça. E a Solange Sroor, lá no debate, também chamou atenção para isso, para as pressões que vêm de fora. Pensa no mundo com mais conflitos geopolíticos, como esses envolvendo o Irã, um mundo com mais gastos militares. Isso tudo tende a empurrar os juros globais para cima, e juro mais alto no mundo significa o quê? Dívida mais cara para o Brasil, mais difícil de pagar. E tem mais, essa necessidade que os países estão sentindo de controlar suas próprias cadeias de produção, isso também muda completamente as regras do jogo da economia mundial.
E como se não bastasse, a gente tem a revolução da inteligência artificial batendo na porta. O alerta aqui é muito sério. Se o país não tiver as contas em dia, se não tiver saúde fiscal, de onde vai sair o dinheiro para investir, para requalificar os trabalhadores, para adotar novas tecnologias? O risco, segundo ela, é o Brasil ficar para trás e perder décadas de progresso. Tudo por não ter se preparado agora. Certo. Então a gente tem essas duas visões, essas duas narrativas que são praticamente opostas. A grande questão que fica no ar é como é que se concilia isso? E mais importante, qual é o caminho certo a seguir? Olha, essa tabela aqui resume o conflito de uma forma perfeita. De um lado, a gente tem a visão da analista. O problema é gigantesco, precisa de uma solução nova, dura, mesmo que seja um pesadelo político para provar. Do outro lado, a visão do governo. Não, é um desafio que dá para gerenciar, que dá para resolver mexendo nas regras que já existem, de um jeito rápido, mas totalmente factível. O que isso deixa bem claro é que essa discussão não é só sobre planilhas e números, né? Ela vai muito além. Ela bate lá no coração da realidade política do Brasil, envolve o poder que o Congresso tem sobre o dinheiro, sobre o orçamento e a necessidade de uma articulação política, assim, imensa para conseguir fazer qualquer mudança de verdade. Então, no fim das contas, é isso. Os números estão aí, os caminhos estão sendo debatidos, mas a pergunta de $1 milhão, a questão que de fato vai definir o futuro fiscal do Brasil, talvez nem seja econômica. É política. A pergunta é, existe a vontade política para escolher um caminho e para seguir nele até o final?